Oi, gente! Quis vir aqui gravar esse vídeo com vocês, bem despretensioso, mas é aqueles vídeos de bate-papo. Como algumas pessoas sabem, eu sou uma iniciante, curiosa, estudante do minimalismo. Algumas coisas eu pratico, outras eu ainda não pratico, mas pretendo me aprofundar mais, porque realmente essas poucas coisas que eu coloquei na minha vida através, desse modo de viver minimalista, dão resultados muito positivos para o meu bem-estar, para minha paz de espírito. E aí então eu fiquei pensando que o minimalismo, a gente às vezes quer colocar ele só no material, só no que a gente tira da nossa vida, no que a gente para de gastar, no que a gente não compra mais, no que a gente tira que não usa mais, enfim, essas coisas assim. Mas só que não é só isso. O minimalismo ele vai começando a entender as tuas relações, fazendo você começar a entender as tuas relações, quem você é, o que você está fazendo, quais são teus propósitos, quais são teus sonhos. Você começa a pensar mais em você mesmo, a olhar mais para o teu interior. E isso tem acontecido comigo, mesmo eu não me aprofundando muito, isso acontece. Então, desde que eu comecei a olhar para esse modo de vida mais simples, com mais paz, mais propósitos, um modo de vida mais olhando para você mesmo e não para as coisas, eu comecei a rever também esse lado dos meus relacionamentos. E tô pensando bastante nessa condição das amizades. Eu já sou uma pessoa de poucos amigos, tenho muitos conhecidos, falo com muita gente, mas amigos mesmo, eu tenho poucos há muitos anos. Eu nunca fui uma pessoa de ter muitos amigos íntimos, mas agora menos ainda, até por conta da idade. A gente, chega depois que passa ali dos 20, entra nos 30, eu que já tô nos 40, a gente vai reduzindo ainda mais o nosso ciclo de amigos por conta da própria vida, por conta das coisas que você vai tendo que dar prioridade na tua vida. Não que os amigos não sejam uma prioridade, mas cada um vai seguindo o seu caminho. E aí então eu andei me questionando também se eu sou uma boa amiga para esses amigos que restam, se eu sou uma boa amiga. Porque às vezes tem relação que te faz pensar nisso, porque às vezes parece que você está sempre tentando, se esforçando para manter aquela pessoa perto de você e não fecha. Às vezes vocês até se veem, mas depois sempre fica uma coisa assim mal resolvida. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passei por isso. E aí então pensei de uma forma bem minimalista, de uma forma saudável, e comecei a lembrar de uma história antiga de uma amiga que veio uma vez para cá. Ela morava na capital, em Curitiba, e veio pra cá. Ela veio sem avisar, ela era tipo amiga de infância, fazia muitos anos que eu não via ela. E aí ela veio pra cá sem me avisar, e quando ela chegou eu tava cheia de compromissos. E eram compromissos, assim, importantes. Era a época que eu ia na igreja, então eu tinha compromissos importantes. Eu até fazia cultos em outra igreja, em outra cidade. Eu não podia faltar, eu não podia deixar de não ter o culto. E aí então essa minha amiga também não queria me acompanhar, ela meio que ficou alguns momentos sozinha em casa, enquanto eu saía fazer as coisas que eu tinha que fazer. Aquela era a minha vida, envolvia outras pessoas, envolvia responsabilidade. E aí depois que ela foi embora, ela foi falando que eu não tinha tempo para ela, que eu não era uma boa amiga, que eu não dei importância para ela ter vindo. Pelo contrário, eu até fiquei bem feliz dela ter vindo, só que ela veio sem avisar, chegou aqui do nada e eu não podia parar, e ela não queria me acompanhar, então eu não tinha o que fazer. Eu priorizei as coisas que eu já estava fazendo, as coisas que já estavam acontecendo na minha vida e que envolvia uma responsabilidade muito grande, no caso, na época, uma igreja que não podia ficar sem ter a pessoa ali para fazer o culto. Gente, eu tive essa fase da minha vida que eu fazia cultos nas igrejas, mas ela saiu falando que eu não era uma boa amiga. E essa história
juntando com essa história agora do presente, voltou na minha cabeça agora do nada. E aí eu lembrei de outras duas amigas minhas, que inclusive uma delas teve nesse momento, apesar dela não ir na igreja, nesse momento da igreja ela sempre esteve comigo, foi no meu batizado, quando era algum culto importante para mim, assim, alguma comemoração especial, ela e a família dela sempre iam. E ela tá na minha vida até hoje. De vez em quando a gente se encontra, uma vez ou outra no mês a gente se encontra. Ela é muito amiga do João, meu marido, eles se adoram. A gente sai junto só nós três às vezes. E pra ela e pra ele não tem perrengue nenhum. É como se fosse um amigo dele. E ele, pra ela é como se fosse uma amiga dela, entende? Tão boa que é a relação. E é uma relação sem cobrança. É uma relação que ela nunca falou alguma coisa de mim assim, nossa, ela não prioriza isso, ou ela não é uma boa amiga. Porque aí eu cheguei no ponto do minimalismo, que foi um pouco dessa visão minimalista da vida que me fez entender. Que por que ela nunca pensou que eu sou uma má amiga? Porque ela não espera nada em troca. Ela só é minha amiga por ser. Ela só tá nos momentos comigo por ser. Ela só ia lá na igreja comigo, como ela foi no meu batizado, porque era um momento especial pra mim. Não precisava agregar nada da vida dela, ela não precisava ganhar nada com aquilo. Era só porque ela estava vivendo aquele momento comigo, estava do meu lado naquele momento importante. Como eu já tive do lado dela, né, em momentos importantes. Mas eu também não preciso nada dela, não quero nada dela, além da companhia. Como hoje em dia, quando a gente sai, que por isso que é tão legal a relação. Porque ela não espera que eu pague a conta dela, eu não espero que ela pague a minha conta, ela não espera que vai ganhar alguma coisa de mim ou do João, de nós estarmos junto com ela. É simplesmente pela companhia, pela amizade, por estar com a pessoa que você gosta, sabe? Simplesmente por aquela pessoa ser ela. Por ela ser ela, eu vou encontrar ela só por ela ser ela e ela me encontra por ela. Então, não tem a cobrança, não tem a expectativa. E aí eu percebi que essas amizades que cobram muito da gente são as que sempre esperam que a gente dê coisas para elas. Ou é atenção, ou é que você esteja... Não tem aquelas amizades que sempre esperam que você pode estar bem, mas nunca melhor que elas. Você tem que estar sempre um nível abaixo delas. Elas têm que estar sempre com o carro melhor, com a roupa melhor, com a vida melhor. E você sempre tem que estar um nível abaixo, sempre ali puxando o saco, bajulando. Percebe aí se você já não passou em algum momento da sua vida por esse tipo de amizade. E aí então, graças a essa visão minimalista de vida, eu percebi tudo isso. Parece assim que, sabe... minha mente explodiu e eu percebi tudo isso. Eu falei, mas essas amizades que me cobram, essas amizades que eu tô sempre pensando se tá dando certo, se não tá, o que eu tô fazendo, são as amizades que estão sempre me cobrando um posicionamento, me cobrando o modo de me vestir, me cobrando o jeito que eu bebo, me cobrando o jeito que eu falo, me cobrando o carro que eu tenho, me cobrando tudo. Tudo é uma cobrança, tudo em você vira uma cobrança, nada é leve. Quem vai pagar, quem pagou, quem bebeu mais, quem comeu mais, então vira uma coisa assim chata, que talvez para quem não tenha uma visão que eu tô tendo agora, mais minimalista da vida, mais simples, mais leve, talvez não tenha importância, mas para mim agora que tô vendo, que estou tentando trazer para minha vida essa leveza de coisas e de pessoas, eu percebo tudo isso. E aí você tem o poder de decisão, se você quer continuar com isso na tua vida ou não. Eu, no meu caso, esgotei. Eu não consigo mais ter esse tipo de amizade. Eu não quero mais esse tipo de amizade para mim. Eu quero amizades leves, amizades que venham para ficar comigo por quem eu sou, não para me julgar e nem para se vangloriar em cima de mim porque tá muito melhor que eu. Então,
o minimalismo me fez perceber isso, e eu percebi que isso às vezes eu não trago tanta coisa sobre o minimalismo aqui, mas é uma falha minha, porque muitas coisas que eu tô mudando na minha vida é por causa dessa visão minimalista da vida, porque não é só o dinheiro, não é só as coisas materiais, mas é o teu bem-estar em geral, porque o minimalismo quer te trazer um bem-estar, uma vida leve, uma vida não apegada a tantas coisas e a pessoas e a situações chatas, mas que você possa desfrutar da vida. É por isso que tantos minimalistas priorizam experiências, né? Eles falam que eles querem viver experiências. Por isso que você vê muitos minimalistas aparentemente viajando bastante, provando várias comidas diferentes, tendo mais momentos assim, que eles estão desfrutando a vida e não apenas sendo consumidos pelo consumismo, pelas amizades, por tudo isso que envolve diariamente, né, a nossa vida em geral, que isso tenta, né, tipo assim, tenta colocar a gente numa bolha e ali a gente fica sem poder respirar, sem poder se mexer e vive só em função daquilo. Então o minimalismo me ensinou a olhar com mais carinho para as minhas relações, para as minhas amizades, para as coisas que estão, como as pessoas estão me tratando. Eu percebo muito isso desde que eu entrei nesse caminho. Como as pessoas me tratam, porque eu procuro tratar todo mundo muito bem. Eu me tornei, com certeza, eu posso falar que eu me tornei uma pessoa melhor com essa visão minimalista, mas e aí, como é que as pessoas me tratam? Né? Às vezes a gente tem aquela coisa que diz, as pessoas só tratam você como você trata elas, é só um reflexo. Não, gente, tem pessoas que não são assim, tem pessoas que te tratam a vida toda como elas querem, independente do que você tá fazendo por elas e como você tá tratando elas, e isso é uma coisa da pessoa, não tua. Você não pode dar conta de como a outra pessoa é. Então é legal a gente parar e analisar como as pessoas estão me tratando. Eu hoje em dia dou muita prioridade para isso. É um pouco de egoísmo? Talvez seja, eu não vejo assim, eu vejo como uma sabedoria, como um posicionamento em favor de mim mesma, em favor da minha vida. Então, como as pessoas me tratam é muito importante para como aquela relação vai continuar. Porque eu quero ser tratada bem. Como eu trato todo mundo bem, eu quero ser tratada com amor, com carinho, com respeito. Uma vez ou outra aconteceu uma coisa que não é 100% legal, ou que vai te deixar um pouco chateada, normal. Isso acontece até dentro do casamento. Comigo acontece sempre. Vou largar a minha relação? Vou largar meu casamento por causa de uma chateação? Claro que não. Isso são momentos. Você não pode levar isso tão a sério. Mas agora, o tempo todo, uma pessoa te tratando mal, te desmerecendo, falando coisas que te deixam para baixo, sempre menosprezando o que você conquista, quem você é, e sempre que sempre ela tá por cima, aí não é legal, né? Então o minimalismo me fez pensar um pouco sobre isso, sobre essas amizades, sobre como rever os relacionamentos, em geral, como melhorar os relacionamentos, né? Como eu ter uma vida mais leve também nessa questão dos relacionamentos. E concluindo, é isso, eu tô posicionada assim, pensando muito mais nas minhas amizades, pensando muito mais em como as pessoas têm me tratado, ou no que as pessoas têm dito pra mim, no que elas têm feito, em como isso afeta a minha vida, em como isso entra na minha vida, em como isso tira essa leveza que eu quero para minha vida, essa simplicidade que eu quero para minha vida. Então eu tô cortando aqui, cortando ali, mudando aqui, mudando ali, analisando. Nada drástico, gente, a gente não pode fazer nada drástico na vida, mas aos poucos a gente pode ir criando coisas melhores, relacionamentos melhores para nós. E é isso que eu tô fazendo agora nas minhas amizades. E essas duas amigas, né, essa que falou mal de mim e essa que tá comigo até hoje, comparando as duas, eu cheguei nessa conclusão de que a que fala mal é aquela que sempre tá exigindo de você, que quer que você pare a vida tua pra
ela, que é sempre a pessoa que quer que você mude tudo ali na hora que ela quer e faça tudo do jeito que ela quer, independente do que você tá fazendo, de como você tá. E a pessoa que não exige nada de você, que simplesmente tá do seu lado por estar, por você ser quem você é, pela amizade, pelo respeito, é a que não exige, que tá ali só compartilhando um momento bom, um momento ruim junto contigo, sem exigir nada em troca, sem querer. Olha, hoje eu vim aqui contigo, amanhã você tem que ir lá comigo. Olha, hoje você tá tomando essa bebida aqui comigo, amanhã você tem que me pagar. Então, as pessoas são bem complicadas, nós somos complicados, todos nós. Eu sou também, tô tentando melhorar. Graças a Deus eu encontrei esse caminho aí dessa visão minimalista que me ajuda muito a analisar tudo, porque a gente precisa ter paz, a gente precisa ter leveza, a gente precisa ter mais simplicidade na nossa vida, até para nós conseguir construir outros sonhos, viver outras coisas, porque senão a gente é engolido sim pelo sistema, é engolido pelos problemas e a gente não consegue nem sonhar em viver outras coisas, né? E eu agora que cheguei, né, nessa metade não, né, mas 40 anos é como se fosse a partir de agora uma nova vida, sabe? Até aqui eu vivi num caminho, agora eu peguei outro, totalmente diferente. Eu senti isso, sabe? Eu senti essa mudança, assim, quando eu cheguei nos 40, eu falei, poxa, agora eu preciso me concentrar em mim. Talvez se eu tivesse pensado antes, eu estaria até melhor, mas não aconteceu, cada um tem seu tempo. Mas agora eu penso, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar nas minhas coisas, no que eu quero viver, em como eu quero ser daqui pra frente. E essa relação com as amizades tem me incomodado um pouco, então queria vir aqui dividir com vocês esse pensamento, esse raciocínio que eu tive sobre essas amizades. E é importante a gente analisar os nossos relacionamentos, porque assim como tem pessoas que agregam na nossa vida, que gostam de nós por nós mesmos, tem aqueles que gostam do que a gente tem, do que a gente proporciona, ou mesmo que a gente não proporcione nada, tem aqueles que gostam da gente só para eles se sentir superiores a nós, estarem sempre, sabe, acima de nós. É triste, mas existem essas pessoas e eu queria vir aqui compartilhar esse pensamento aí com vocês, compartilhar um pouquinho aí do que tá acontecendo na minha vida com vocês. Espero que vocês tenham gostado.